Jesus. Glória ao nome de Jesus. João capítulo de número 20, versículo de número 21. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vou ler novamente bem rapidinho. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E você diz glória a Deus e aleluia. Assente-se adorando ao Senhor Jesus. Assente celebrando ao nome maravilhoso de Jesus. Amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo escolhido por Deus, eleitos, segundo a bendita e a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa noite nós estamos diante de um texto lindo, um texto maravilhoso, um texto poderoso, um texto forte, um texto profundo e por demais revelador. Para alguns de nós trata-se de um texto bastante conhecido. O escritor desta porção das Sagradas Escrituras é João. João, o apóstolo. É ele quem vai fazer esse registro, e é claro que orientado e dirigido pelo Espírito Santo, João faz esse registro, que chega ao nosso conhecimento. Propósito de João, e esse propósito sempre faço questão de lembrar, que esse propósito também é gerado pelo Divino Espírito Santo, é de mostrar, é de evidenciar com muitos argumentos que Jesus Cristo é o Filho de Deus Pai, que Jesus Cristo é a promessa, que Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. E João, com muita habilidade, com muita graça e com muita direção dada pelo Espírito, ele traz esse registro ao nosso conhecimento, evidenciando tudo isso que de fato Jesus Cristo é. Porém, quando nós olhamos, e eu quero fazer isso bem rápido, quando nós olhamos para o capítulo de número 20, o capítulo de número 20 do Evangelho de Jesus Cristo, a qual João escreve, ele traz para nós, glória a Deus, uma das realidades mais poderosas. Capítulo de número 20 traz ao nosso conhecimento uma das informações mais poderosas, informação basilar da nossa fé. O capítulo de número 20 evidencia que é fato, Jesus está vivo. Capítulo de número 20, aleluia, evidencia para nós, é fato, Jesus está vivo. Mostra isso para nós, traz isso ao nosso conhecimento. Jesus está vivo. Quando nós olhamos para o capítulo de número 20, algumas realidades aparecem no capítulo de número 20 que vão evidenciando que Jesus está vivo. Uma das primeiras realidades é que, oh glória, a pedra que selava o túmulo, que estava na porta do túmulo, capítulo de número 20 diz para nós, aleluia, que a pedra está revolvida.
A pedra já não bloqueia mais a entrada do túmulo. Capítulo de número 20 vai mostrar para nós ainda que o sepulcro, aleluia, aonde o corpo de Jesus foi depositado, está vazio. O corpo dele não está mais ali. Aleluia. Capítulo de número 20 vai mostrar para nós que anjos estão dentro do sepulcro e trazendo informações que, de fato, ele não está mais entre os mortos. Ele está vivo. Capítulo de número 20 vai mostrar para nós uma mulher que chega e recebe informações dos anjos e começa a se lamentar, e de repente ela vê outro personagem. E esse outro personagem é confundido por ela como se fosse o jardineiro. Oh, glória! E ela diz: se tu levastes, oh Jesus, aleluia, dize aonde colocaste. Ela está achando que é o jardineiro. Mas quando ele abre a boca e profere o nome dela, ela reconhece: é Jesus. Oh, glória a Jesus. É o Mestre. Ele está vivo. E eu vim essa noite, no início desta palavra tão rápida, dizer a você: o meu Cristo não está morto. Teu Cristo não está morto. O nosso Cristo está vivo. E eu quero dizer para você, ele está vivo para sempre, aleluia. A pedra não pôde prendê-lo. O pecado não pôde prendê-lo. Os guardas não puderam prendê-lo. Jesus ressuscitou e está vivo para a glória de Deus Pai. É fato. Jesus está vivo. Não para por aí. Os discípulos estão trancados com medo. E agora, aleluia, Jesus está em um corpo ressuscitado. É um corpo que atravessa a parede. Eles estão trancados com medo. E de repente, aleluia, Jesus aparece no meio deles. Oh, glória a Jesus. Vivo. E diz a eles: paz seja convosco. Não para por aí. A Bíblia diz, aleluia, estou sentindo uma graça de Deus para ministrar a você. A Bíblia diz que ele mostra as feridas, fazendo eles entender e reconhecer que de fato ele está vivo. Depois desta cena tão maravilhosa e tão extraordinária e que me empolga para pregar para você esta noite, a Bíblia Sagrada diz que ele olha novamente para os discípulos e agora ele diz: paz seja convosco. Novamente. E aí ele diz: assim como o Pai, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele dá uma ordem aos discípulos. Ele envia os discípulos. E é com base nesta ordem, nestas palavras de Jesus, que eu quero pensar algumas coisas com vocês, bem rapidinho. Nós precisamos entender uma realidade. A vida cristã, escute isso aqui. A vida cristã, ela consiste em realizar a vontade de Deus. Eu vou dizer de novo para você, para ficar gravado. A vida cristã, ela consiste
em realizar a vontade de Deus. Não existe vida cristã se não realizarmos a vontade do Pai. Não podemos dizer que somos cristãos se de fato não fazemos, não realizamos a vontade do Pai. Logo, de posse desse entendimento, todo cristão, escute, todo cristão precisa se esforçar. Todo cristão precisa se dedicar. Todo cristão precisa se esmerar em fazer a vontade de Deus. Em fazer a vontade do Pai. Todo cristão precisa se esforçar para fazer a vontade do Pai. Até mesmo porque, aleluia, a Bíblia Sagrada mostra para nós que só entra no céu aqueles que fizerem a vontade do Pai. Só entra no céu aqueles que realizarem a vontade do Pai. Não sei se eu estou sendo bem claro com você esta noite, mas eu estou dizendo que eu preciso me esforçar. Eu preciso me dedicar. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Você precisa se esforçar para fazer a vontade do Pai. A vida cristã, isso me dá vontade de gritar para você. A vida cristã consiste nisso, em eu fazer a vontade do Pai. É o que me qualifica para entrar no reino dos céus. É o que me torna apto, oh glória, para entrar no céu. Eu estou querendo dizer a você que sem realizar a vontade do Pai, nós não estamos caminhando para o céu. Nós estamos caminhando para qualquer outro lugar, mas menos para o céu. Por isso, nessa noite de domingo, com a força que o Espírito Santo te dá, com a graça que o Espírito Santo te dá, com o poder que o Espírito Santo te dá, se esforce, se esmere, se dedique para fazer a vontade de Deus. E quando a gente começa a pensar nessa realidade de vontade de Deus, nós somos levados para a Bíblia Sagrada. Afinal, a Bíblia é o livro de Deus. É a Bíblia, aleluia, que revela quem é Deus. É a Bíblia que define quem é Deus. Se a Bíblia revela quem é Deus e define quem é Deus, a Bíblia também vai mostrar para nós qual é a vontade de Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. A Bíblia vai evidenciar para nós qual é a vontade de Deus. E, amados irmãos, se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber inúmeros textos que revelam para nós qual é a vontade de Deus. Eu vou repetir para você. Se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, que é a bússola da nossa vida, é o manual da nossa vida, ela vai revelar para nós inúmeros textos qual é a vontade de Deus. E o primeiro que eu quero observar com vocês está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 18. Paulo, escrevendo para esta igreja, a Bíblia Sagrada diz para nós, ali na carta que ele escreve,
ele traz inúmeras orientações. E em uma delas é essa. Do versículo 18, ele diz: em tudo, aleluia, em tudo, aleluia, dai graça, oh aleluia, oh glória a Jesus. Em tudo dai graça. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. A Bíblia está sendo muito clara para mim. A Bíblia está sendo muito clara para nós. Que a vontade de Deus é que em tudo eu dê graças a Ele. Em tudo, oh glória, eu louve a Ele. Em tudo, eu elogie a Ele. Eu quero convidar você nessa noite, que tem pelo menos um motivo nesta noite, para dar graças ao Senhor, levantar as suas mãos aos céus e dizer: obrigado, meu Senhor, eu te dou graça. Aleluia! Oremaia suricalabagai. Eliminar a séria. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Se a gente fizer uma análise, pega essa e dorme com essa. Se a gente fizer uma análise, a gente está muito reclamão. A gente está muito reclamão. A gente está reclamando de muita coisa. Mas eu quero convidar você nessa noite a tirar os olhos destas coisas que você está reclamando e ser lembrado pelo Espírito Santo de Deus de tudo aquilo que o Senhor já fez pela tua vida. Me vem à memória um texto que a minha mãe lia para mim quase que todas as manhãs, e todas as vezes que ela tem oportunidade, ela menciona esse texto no Salmo 103, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Receba refrigério na sua mente agora e lembre dos benefícios que Deus fez por você. Vamos lá para a gente concluir. Em tudo dai graça. Olhe bem aqui para mim. A gente está muito reclamão. Agora pense comigo aí. Se a gente acordasse hoje, domingo, só com aquilo que a gente agradeceu no sábado à noite. Não, eu paro para você refletir. Com vontade de pregar. Eu paro para você refletir. Se você acordasse hoje, só com aquilo que você agradeceu ontem à noite, o que estaria nas suas mãos? Mas eu vim dizer que ainda dá tempo essa noite. Ainda dá tempo hoje de você quebrar esse protocolo, de você quebrar esse gesso que te envolve em um culto como esse, e você levantar as mãos aos céus e dizer: Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo dom da vida. Eu te agradeço pela família. Eu te agradeço pela saúde. Eu te agradeço pelo emprego. Eu te agradeço pelo automóvel. Por todos os benefícios, Senhor. Eu te agradeço. Até mesmo pelas provações. Eu te agradeço. Porque eu sei que em meio às provações Tu estás me ensinando. Eu sei que em meio às provações o Teu nome está sendo glorificado. Deus, eu te agradeço. É a vontade de Deus para nós que nós sejamos gratos. Mas a Bíblia também vai mostrar para nós, ainda em Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 3, vai mostrar para nós mais uma das realidades da vontade de Deus. E por favor, me suporte porque é a palavra. 1
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 3, vai dizer para nós que é a vontade de Deus. Pega essa, tá? É a vontade de Deus que nós sejamos santos. É a vontade de Deus, aleluia, a nossa santificação. É o propósito de Deus. Amém, aleluia. Que nós sejamos santos. Que a nossa vida viva o processo da santificação. Sabe o que Deus está dizendo? A minha vontade é que você não ande de braço dado com o pecado. A minha vontade é que você não ande de braço dado com a mentira. A minha vontade é que você não ande de braço dado com a prostituição. A minha vontade é que você viva o processo da santificação, gerado pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia, que vai nos afastando de tudo aquilo que é imundo, que vai nos afastando de tudo aquilo que é impuro e vai nos atraindo para perto de Deus. E é interessante que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, aleluia, mais as nossas falhas vão aparecendo, mas o Espírito vai dando força para que esse pecado não domine a nossa vida, a ponto de nós vivermos o que Paulo disse no capítulo de número 8, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu dizer para você, Deus deseja que você seja santo. Deus deseja que você seja santo. E olhe bem aqui para mim, é a Bíblia que está dizendo. Não estou inventando, isso não nasceu numa banca de teologia, de faculdade, não. É a Bíblia que está dizendo. E em Hebreus a Bíblia vai dizer, segui a paz com todos e a santificação. E se eu entendo que a vida cristã consiste em eu fazer a vontade de Deus, e eu entendo que eu preciso me esforçar para viver a vontade de Deus, eu preciso entender que eu preciso ser santo. Que eu preciso viver o processo da santificação. Oh, gente, que coisa boa. Eu estou sentindo para ministrar essa palavra a você. O texto diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. E a santificação não é o quanto eu tenho de Deus. Dá pano para manga, né? Mas é quanto Deus tem de mim. Qual é o nível da entrega minha? Qual é o nível de rendição minha? Deixa eu dizer para você, é vontade de Deus que eu e você sejamos santos. Mas ainda aparece outro texto. E agora o texto que aparece é em Timóteo. Timóteo, capítulo de número 2. E o versículo de número 4. E aqui eu termino. Aparece mais um texto que revela a vontade de Deus. Nós já falamos essa noite que a vontade de Deus é que você seja grato. Já falamos que a vontade de Deus é que você seja santo. Mas agora aqui em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo de número 4, aparece mais uma realidade da vontade de Deus. E o texto diz assim, o qual deseja, é desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos. Eu vou ler de novo para você. Oh, glória a Jesus. Que isso me dá vontade de pregar. O qual deseja. Paulo aqui está falando sobre a prática da oração por todos os homens. E aí no versículo 4 ele diz, o qual deseja
que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe o que aparece aqui? Deus tem a vontade, Deus tem o desejo que todos os homens sejam salvos. Oh, glória a Deus! É a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aleluia, eu vou dizer de novo para você. É o desejo de Deus, é a vontade de Deus, aleluia, oh glória, que todos os homens sejam salvos. Silvano, mas como é que essa vontade se concretiza? Como é que essa vontade se torna real? Essa vontade se torna real através da igreja. Vou dizer de novo para você. A vontade de Deus que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Todos os homens, aleluia, tenham a informação que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Essa vontade se concretiza, se torna real, se realiza através da igreja. Por isso é que eu iniciei pensando com você que eu preciso me esforçar para fazer a vontade de Deus. Eu vou dizer de novo para você que eu preciso me esforçar para fazer a vontade de Deus. E se eu entendo, gente, que coisa boa. Se eu entendo que Deus tem um desejo, que todos os homens ouçam, que todos os homens conheçam, que há só um mediador, e eu entendo que esse desejo de Deus, essa vontade de Deus, se concretiza através da igreja, o meu pensamento, a minha ideia, ela precisa ser tudo que eu for fazer. Pega essa e dorme com essa. Tudo que eu for realizar é para que alguém conheça o Evangelho. Eu vou dizer de novo. Oh, glória a Deus. Se eu entendo que eu preciso me esforçar para a vontade de Deus ser cumprida, e a vontade de Deus é que todos os homens, sem exceção, se é preto, amarelo, vermelho, azul, aleluia, eu gosto do Evangelho, porque no Evangelho não tem segregação. Não, no Evangelho não tem segregação. Eu costumo dizer que o mesmo amor que Deus dispensa para quem mora em Jurerê é o mesmo amor que Deus dispensa para quem mora no Vila Aparecida. O mesmo abraço que Deus tem para quem mora lá no Parque São Jorge é o mesmo abraço que Deus tem para quem mora no Vila. Se eu entendo que a vontade de Deus, que todos ouçam sobre o Evangelho, aleluia, Uremacala surabagai, Birebaia, a bagulha séria. Eu preciso entender que eu serei um instrumento. Isso me estremece, gente. Eu serei um instrumento para que essa vontade de Deus se realize. Eu preciso terminar. E não porque eles me deram tempo, mas é porque ainda tem outro culto ainda. Eu serei um instrumento para que essa vontade de Deus se concretize, para que essa vontade de Deus se realize. Então, tudo que eu viverei, tudo que eu farei, precisa ser para que alguém seja salvo, para que alguém seja liberto. Olhe bem aqui para mim. Deus, escute isso aqui. Deus desqualifica
torna-se sem peso para Deus. Oh, meu Deus. Torna-se sem valor para Deus. Qualquer ação minha, qualquer movimento meu que não tem por objetivo anunciar Jesus. É pesado. É pesado, mas é a realidade. Qualquer ação minha que não tem por objetivo anunciar a Cristo, para Deus, aleluia, é sem valor. Porque o que Deus ama são almas. Eu vou dizer de novo para você. Porque o que Deus ama são almas. E deixa eu dizer, se eu for pregar simplesmente por um projeto pessoal, é sem valor. Se eu for cantar por um projeto pessoal, é sem valor. Se eu for para o ensaio por um projeto pessoal, é sem valor. Se eu for administrar por um projeto simplesmente pessoal, é sem valor. Mas quando eu faço, aleluia. Se a gente entende isso, nosso culto muda. Nossa conduta muda. Você pode dizer, eu já vi você pregar outras vezes, estava mais simpático. Hoje o Espírito Santo me consumiu com esta mensagem no coração. Para dizer para você, Deus tem um desejo. E esse desejo de Deus, ele se realiza através da sua vida. Ele se realiza através da minha vida. Ele se realiza através de nós. Há tantas almas para ouvir acerca do Evangelho. Há tantas vidas para serem salvas pelo Evangelho. E nós às vezes nos prendemos na vaidade dos nossos planos e nos projetos pessoais. Eu não estou dizendo que você não tem que planejar. Eu não estou dizendo que você não tem que projetar. Mas os teus planos, eles têm que coadunar com a vontade de Deus. Para que alguém seja salvo. Para que alguém seja liberto. Esta é a visão que Deus deseja que nós como igreja venhamos ter. Amém.